Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do nosso movimento Cuidar e Transformar. Semana passada foi feriado aqui em Amparo e a gente acabou não fazendo, né? Então, estamos voltando aqui essa semana e hoje a gente vai contar com a presença da Rosane. O tema da nossa live de hoje. Opa, não, falei errado. O tema da nossa live de hoje é Entre Mudanças e Recomeços, um lar que acompanha você. Oi, Rô, Oi, já estou Lúcio. até o nome da live errada hoje. Tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, Lu. Boa noite. Tranquilo, Lu. Vamos falar de mudanças, recomeços, né? E como Exatamente. E se como é organiza. importante, né, tudo isso, os Sim, recomeços. sim. Esse tema ele é bem importante porque, na verdade, parece algo simples, mas não é, né, Lu? A gente vai ver que esses recomeços, essas mudanças, elas muitas vezes, acho que na maioria das vezes, ela vem carregada de uma carga emocional muito grande, né? Sem dúvida. Então, como lidar com isso e como a gente pode ter a casa como um apoio, né? E como fazer com que as coisas se adaptem aí, dependendo daquela situação que a gente está vivendo ali de mudança. E aí a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, né? Um tema bastante importante e bastante profundo. Sim. Para começar, existem mudanças boas e mudanças ruins, né, na nossa vida. Quando a gente fala E de as mudança, duas interferem. sim, quando a gente fala de mudança, né, Lu, por isso que é mudança e recomeço. Quando a gente fala de mudança, muitas vezes a gente está pensando naquela mudança que a gente mesmo buscou. Acho que a gente vem falando bastante de autoconhecimento, e o autoconhecimento ele promove essas mudanças, né? Então, mudança de você pensar de uma forma diferente, uma mudança no seu estilo de vida, de acordo com aquilo que você vai trabalhando e vai conhecendo e vai acrescentando e aprendendo durante a vida. Então, a gente pensa nas mudanças como algo sempre positivo. Mas, na verdade, as mudanças e os recomeços, eles podem vir de coisas positivas e coisas não tão positivas assim. Porque, por mais que a gente se prepare para algumas situações, tem algumas situações que acabam nos pegando aí desprevenidos, né? Então, para as mudanças positivas, a gente poderia falar, por exemplo, uma reforma de uma casa, né? A Lu passou por uma reforma da casa aí, da clínica, né? Então, a gente passa por um momento ali estressante e a gente vai ver que todas essas mudanças, por mais que a gente busque, elas também são estressantes, né? E Então, elas também precisam ter aí um cuidado especial. Então, citando mudanças que são positivas, uma reforma, conseguir finalmente comprar minha casa própria ou construir a minha casa, né? Ou eu já tenho a casa e aí é um filho que está chegando, é um emprego novo e eu vou me mudar de cidade, é uma mudança de casa, é um casamento, né? Uma união, vou morar com outras pessoas. Então, essas são coisas que são construídas e que são buscadas, mas elas também não deixam de ser estressantes, né? Porque com certeza. elas meio que dão uma reviravolta na vida, a gente tem que saber também lidar, né? Levar. E aí, as que não são tão positivas assim, são aquelas que resultam de desafios, né? De momentos mais complicados. Uma perda, ou uma perda financeira, que vai fazer com que eu tenha uma mudança no meu estilo de vida, né, repentino, eu tenho que repensar algumas coisas. Um luto, uma separação, uma mudança aí que venha, que aconteça. E quando a gente fala de mudança, não é só mudança no sentido de que eu vou para uma nova casa, mas às vezes a gente também tem que receber alguém na nossa casa, né? Eu tenho que trazer uma avó que está adoentada e que vem morar comigo, né?
os pais, então, ou eu vou acolher alguém, né? Um amigo, uma amiga, um amigo que está numa situação que de repente vem para morar comigo. Então, todas essas questões, elas são mudança e elas são recomeço. E elas geram uma adaptação, muitas vezes, de como que eu vou olhar ali para aquele espaço, para eu me inteirar naquilo, e se eu estou recebendo alguém, como que eu vou fazer para que um espaço da casa ali seja acolhedor para essa pessoa que está chegando? Quando a gente fala da questão do acolhimento, da casa, da decoração, muitas vezes a gente já falou isso, e aqui vai ser super importante falar sobre isso, que não é só beleza, né? Não é só beleza, não é só funcionalidade, não é só estética. Ela tem que caber na minha vida, ela tem que ser real, né? Não pode ser uma coisa irreal. Eu posso ter, eu quero aquela casa que eu vi na revista, que eu vi no Pinterest, que eu vi no Instagram, mas ela cabe na sua vida? Elas podem ser referências, mas o design de interiores, né, a decoração, é para ter uma conexão, para você ter um pertencimento, ele tem que caber na sua realidade. Sim, você estava falando aqui, me veio uma questão. Quando que a gente tem uma mudança, tipo uma separação, alguma coisa assim, que não saiu do jeito que a gente tinha planejado, né? Porque ninguém casa esperando se separar, lógico. É assim, o mais adequado é dar um tempo para os ajustes, para você movimentar, começar a movimentar a sua casa, ou assim, eu posso mudar a minha casa para não querer mais a casa do mesmo jeito que era, e por um tempo, porque provavelmente você está mudando numa fase que você não está bem contigo mesmo. E provavelmente depois de um tempo vai mudar de novo. É mais ou menos isso que a gente começa. Foi bom você falar nisso, Pode Lu. ser relativo, né? Porque assim, se a gente olhar, né, numa escala de estresse, de uma situação, uma separação, ela equivale a um luto, porque Sim, ela não deixa de ser um luto, né? Ela não deixa de ser um luto, é uma com fase ali em certeza. que você tem uma construção e que aquilo já não existe mais. Aquele casal, como família, já não existe mais, É, né? tem Então, todo um ajuste emocional nisso daí, né? é tipo de um luto. E aí você vai passar por todas as fases do luto, né? Primeiro é aquela fase da negação, em que eu não Comunicação. aceito que aquilo está acontecendo, depois eu me revolto, depois vem uma fase meio apática, meio tipo, o que está acontecendo, para onde eu vou, o que eu vou fazer, e aí finalmente uma fase de aceitação. Então, essas fases, né, ligado à separação, é, ela se equivale ao luto e a qualquer perda que a gente tenha, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem uma perda financeira, que de repente ela tem que adotar um outro estilo de vida, ir para uma casa mais simples em relação ao que ela tinha antes, também é um tipo de luto. Agora, falando de separação e de luto, tem uma forma certa de fazer? Tem, Não né? Não tem. tem, não tem uma receita pronta, vai ser muito daquilo que a pessoa está vivendo e como ela vai conseguindo lidar com aquilo. Porque muitas vezes a gente, né, já vi pessoas, por exemplo, que passaram por uma separação e saíram da casa com a boca do corpo, né? Com mais nada, deixou tudo para trás, né? Pessoas que já viveram situações muitas vezes, de abuso, de violência doméstica, a pessoa acaba abrindo mão de tudo para ela se livrar daquela situação. Ela vai ter que começar do zero, né? Nem um teto mais ela tem, ela vai ter que É. buscar um apoio, uma ajuda para ela reconstruir, né? É, Às vezes não, às vezes a pessoa ela já tem um lugar para ir ou ela vai permanecer naquela casa e aí vai muito dessa questão de como que ela está se sentindo naquilo. Então eu digo assim, Lu, não tem uma receita porque é, não é a casa que vai resolver aquela situação emocional. Muitas vezes a pessoa ela precisa de uma ajuda profissional, ela precisa de uma terapia, ela vai precisar de um acompanhamento, ela vai precisar de pessoas que vão lá e que ajudem, né? Então, por exemplo, pessoas com depressão, uma característica, né, dessa questão das pessoas com depressão é que elas simplesmente elas se abandonam e a casa vai sendo abandonada também. Então,
vai sendo um acúmulo de coisas, um acúmulo de sujeira, de bagunça, de tudo, que essa pessoa ela não tem como sair daquilo, ela vai precisar de uma ajuda. Então, assim, o cuidar, né, olhar para casa e tentar recomeçar, independente disso, muitas vezes essa pessoa ela vai precisar de uma ajuda profissional. E é muito importante que a gente entenda isso e aceite, porque muita gente não aceita, até hoje não aceita a questão de buscar uma ajuda psicológica, de buscar uma ajuda com um psicólogo, né? Muitas vezes a gente precisa de um psiquiatra, porque a medicação vai me curar? Não, mas a medicação vai me centrar, né? Ela vai me deixar no equilíbrio para poder cuidar daquela situação. Então, não tem uma receita pronta, né? Foi muito da pessoa ir sentindo como é aquele momento. Agora, é muito importante ela ter uma rede de apoio. E aí, quando a gente fala de rede de apoio e pessoas para ajudar, não necessariamente essa ajuda ela vem da onde a gente mais espera, né? Às vezes a gente espera dos amigos, espera da família, mas até em situações mais simples, né? Às vezes você está lá meio triste, está passando por uma fase que não está muito legal, e as pessoas, no intuito de querer ajudar, vem com aquela velha frase, né? Não, mas você tem que sorrir. Não, sai dessa. Ai, tudo vai passar. Como você pode dizer que tudo vai passar? Como você pode dizer que, Não né? ajuda, né? Isso não ajuda, por quê? Porque você não está se colocando no lugar daquela pessoa. Né? Na verdade, você está querendo se livrar do problema. Então, isso não ajuda. O que é uma ajudar? Eu quero ajudar uma pessoa, um amigo, uma amiga que está passando por uma situação como essa. Como toda vez que a gente vai ajudar, de que forma você quer que eu ajude? Às vezes é ir lá e lavar uma louça. Né? Ajudar a pôr ordem ali naquele espaço, porque a pessoa não está conseguindo raciocinar. Né? Sim. Então, vai muito de cada um. Por exemplo, no luto, né? Já vi pessoas que, tipo assim, a pessoa passou aquela fase, né? Teve, né, enfim, os rituais lá de despedida, e aí a pessoa já vem e já limpa o quarto, já limpa o cômodo, já pega as coisas da pessoa, já doa, né? E tem pessoas que não conseguem se livrar, que ficam meses com aquele quarto ali, com aquele espaço intocável, porque aquilo ali lembra aquela pessoa. Então, assim, não tem muito uma receita, né? O que a gente vai colocar aqui é algumas dicas de como a gente pode ir se conectando novamente com o espaço. Como é que eu consigo? Por quê? Porque essa ajuda profissional, essa ajuda emocional, ela vai ser muito importante. Mas a gente sabe que a casa também ela é um reflexo. Né? Aquela bagunça que está na casa, a bagunça não está ali à toa. As coisas Já não. diz muito sobre a pessoa, né? A fase que a pessoa está passando. Exatamente, porque se a pessoa, quando a pessoa está passando por uma fase difícil, primeiro ela se abandona e ela vai começar a abandonar as coisas também. Né? Se eu não estou me importando comigo, que dirá com a louça que está lá na pia? Que dirá com a cama que está desarrumada? Com a toalha que está caída lá no chão do banheiro? Né? Com o lixo que está se acumulando? Então, muitas vezes, a ajuda é tentar entender como é que está essa pessoa e tentar trazer o mínimo de organização. Né? Porque a organização ela vai ajudar a colocar os pensamentos em ordem. Porque a nossa cabeça, ela procura sempre estar numa ordem. Quando a gente está numa mesa de trabalho bagunçada, por exemplo, como que é? O trabalho rende? Não rende. Você perde muito tempo procurando as coisas ali, né? Procurando as coisas, você fica com dor de cabeça, porque é um acúmulo de informação, é muita informação. Então, tem uma receita pronta, o que é melhor? Depende da pessoa, depende de cada um. O que não é legal é invadir o espaço. Ah, você não acha melhor a gente já arrumar isso aqui e fazer dessa forma? Você não acha melhor tirar tudo e começar tudo de novo? É o respeito pelo tempo de cada um, né? Exatamente. É respeito pelo tempo de cada um. E entendendo que, assim, eu não preciso me cobrar para que as coisas elas já fiquem todas em ordem. Quando eu falo em ordem, não é só de organização, é que as coisas tomem um rumo, né?
de uma hora para outra, que tudo esteja perfeito. É começar do pequeno, começar do pouco. Hoje eu consegui lavar uma louça, ótimo. Ótimo. Hoje eu consegui colocar a minha sala em ordem, ótimo. Hoje eu consegui tirar as coisas que estavam ali esparramadas e consegui deixar numa caixa para eu olhar depois o que eu vou fazer com elas. Né? É um começo, é um movimento. Então, como Sim. você fala, né, do movimento no corpo, que o movimento é que vai trazer a vida, né, em todos os sentidos. É É, em todos os sentidos. Do emocional também. Se eu ficar também. deitado na cama chorando, Não resolve nada. não resolve nada. Às vezes, sim, eu preciso daquele tempo, É. mas se eu vejo que aquilo está muito, né, está passando o tempo e eu não estou conseguindo reagir, é hora de procurar ajuda. É importante que procure ajuda. Né? Sim. E eu tô lendo um livro que chama Sobre a Morte e o Morrer, de um grupo de estudo. E nesse livro aí, essa semana aqui, foi estudo, ainda está no começo, foi no segundo capítulo e tal. Então, a gente estava discutindo sobre a primeira fase do luto mesmo, da negação, né? E uma das coisas que falava muito nesse capítulo era a questão da escuta silenciosa e da presença silenciosa e da escutativa. De você estar do lado da pessoa simplesmente para escutar, se ela quiser falar, e para estar ali do lado mesmo. Estou te dando um apoio. Eu respeito o seu tempo e te dou esse apoio, né? Então, não é querer pelo assim, se fosse eu, estaria fazendo isso, então vamos fazer isso, tal. Não, é respeitando o tempo dela, né? Ou sair Então, fazendo, não, melhor fazer assim, então essa não pode, deixa que eu faço, vou lá e vou fazendo. é, e daí mesmo assim, de você chegar na casa da pessoa e querer começar a mudar a casa dela, tal, né? Porque às vezes acontece isso. Vamos tirar isso aqui, vamos pôr, vamos não sei o que ter. Já vai ajeitando a casa da pessoa, mas espera aí, será que é isso realmente que ela quer? Ou ela precisa de um tempo para colocar a casa do jeito dela? Porque assim, se a outra pessoa vai e arruma a casa do jeito que ela acha legal, de repente ela não se encontra naquela casa, né? É mais ou menos isso também, não é? Também. E depois assim, né, Lu? É sempre entender como o outro quer ser ajudado. Porque às vezes a gente vai ajudar, mas é do meu ponto de vista, né? Quando eu faço esse tipo de coisa, eu estou ajudando do meu ponto de vista. Então, essa presença, ela não é uma presença silenciosa. É uma presença que faz barulho. E Tá faz muito fazendo barulho, né? A pessoa pode não estar olhando ali naquele momento, porque ela não está em condições, muitas vezes ela está passando ali por uma situação que realmente é difícil, e o outro está ali tentando fazer e fazendo, né? E é um desgaste para quem está fazendo, e é um desgaste também para quem está vendo e não consegue reagir, porque às vezes não é daquele jeito que ele quer, que a pessoa quer, não é daquele jeito que a pessoa gosta, não é aquilo que ela precisa naquele momento. Então, essa presença silenciosa e a escutativa, que eu acho que as duas coisas elas estão bem ligadas, né? Porque o que é escutativa? Eu realmente escutar o outro, mesmo que o outro não me diga uma palavra. É olhar a sim, expressão. Né? Às vezes é assim, eu tô aqui, tá? Se precisar, eu tô aqui, segurando a sua mão. A hora que você quiser falar, eu vou te ouvir. Se você não quiser falar, eu vou exatamente. falar silêncio. Estou aqui do lado. Você Exatamente. tem um apoio. Às vezes o que a pessoa quer ali naquele momento é um abraço e saber que tem alguém ali. Se ela Exatamente. Que ela não está sozinha, né? Saber que tem mais alguém ali. Então, então assim, né, Lu, tem essas fases e aí reconhecer, né? E aí quando a pessoa ela se sente que não, agora realmente eu preciso, né, tá fazendo alguma coisa, e aí falar um pouquinho das questões, né? Então a gente falou que tem os recomeços, as mudanças que são positivas e que a gente muitas vezes busca, né, como uma mudança, um emprego novo e tudo mais. Mas mesmo que seja um recomeço leve, sempre vai precisar de um ajuste. Sim, Por mais que eu tenha planejado aquilo, por exemplo, um casamento.
Quando a gente olha na escala de estresse, né, um casamento é algo bastante estressante. Mesmo que eu não faça nada, né? Mesmo que eu fui lá no cartório, casei, ou enfim, fui morar junto, né, com aquela pessoa e tudo mais, é um estresse porque é um momento em que eu passo do momento em que cada um era na sua casa e cada um tinha suas coisas, para um momento em que eu vou dividir um espaço com uma outra pessoa, e com isso vem tudo aquilo que eu amo naquela pessoa, mas vem também tudo aquilo que não é tão legal, que acompanha, né? Porque não existe assim uma compatibilidade 100%. Isso é construído. Sim, e tem toda uma história de cada um que não é a mesma, né? Então é um momento de entrosar ali e de abrir mão de algumas coisas e de fazer algumas coisas pelo outro também, né? Tem todo esse ajuste mesmo, né? Exatamente. Aí eu olhar para o espaço e nem tudo vai ser do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, porque eu tenho uma outra pessoa que está dividindo o espaço comigo, também tem seus gostos, também tem seus interesses e também tem as suas necessidades, né? Então, por isso, quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, um casal, para um filho, eu sempre tenho que ver qual que é a rotina. O que fazem ali, né? O que aquele casal faz junto naquele espaço e o que o casal faz em separado. Porque às vezes eu tenho uma sala onde o casal assiste televisão, mas no final de semana o marido recebe os amigos que vão lá assistir o jogo, o futebol. Né? Ou a mulher recebe as amigas para, sei lá, para discutir leitura, para conversar, enfim. Né? Então eu tenho um espaço que é compartilhado por duas pessoas que pensam, que tem coisas que são em comum, mas que também tem atividades que são individuais. E aí eu preciso adequar esse espaço para que isso seja multifuncional e que isso funcione Dos dois. para todas as situações. Uhum. Por isso que é importante a conversa ali, né? Quando que você Sim, vai ter essa conversa com todo mundo, essa avaliação de cada um, né? E cada um saber o que realmente gosta e o que pretende naquele espaço, né? mas as necessidades é muito importante, porque eu bato muito nessa questão de quais as necessidades, como eu quero me sentir nesse espaço, como eu quero usar esse espaço, porque é aquilo que a gente começou falando. A decoração, design de interiores, não é só sobre ficar bonito, não é o que está na moda, o que é tendência, que cor que é mais bonita, como que eu combino as cores, as texturas, não é sobre isso. É como isso vai funcionar no dia a dia e se isso está dentro da minha realidade, para eu não ficar com um espaço que eu não consigo ficar porque não me atende. Ah, não consigo trabalhar nesse espaço porque eu preciso dos meus materiais e eu não consigo colocar no espaço, porque o espaço não foi projetado para isso. Está tudo lindo e maravilhoso, mas não me atende. Eu não consigo fazer as coisas que eu preciso fazer naquele espaço, porque não foi pensado nesse fazer, foi pensado só na estética. Uhum. Então, isso é muito importante. Então, assim, os recomeços leves, eles também pedem ajustes. E esses ajustes, Lu, muitas vezes passam por exemplo, uma reforma, né? Vamos pegar aqui um exemplo prático. Você passou, já faz um tempinho, né? Mas tem essa questão aí da reforma, que é uma vivência que você teve, né? Quando eu vou fazer uma reforma, primeiro que assim, a reforma, por mais que o projeto ele, né, tenha sido pensado e da forma como eu quis, né, conversando ali com o profissional que fez esse projeto, inevitavelmente vou ter que passar por uma fase que é a obra. Sim. E assim, a maioria das vezes não sai do jeito que você queria, né? Que nem assim, pensando assim, o meu projeto era de uma casa com andar em cima. E aí, E e daí, aí de não tem o que repente, fazer, né? quando vinha, não tinha condição de fazer o andar de cima. Aí teve toda uma readaptação, né? Porque a gente se programa para uma coisa e a coisa não saiu daquele jeito, então a gente tem que se reprogramar para tocar a coisa do jeito que ela vai ser. Exatamente.
né? E às vezes Então, é num espaço curto de tempo, né? sim, porque aí você já está com a coisa ali meio planejada, você tem o orçamento, você já tem, né, coisas, prazo para você cumprir, como você teve que sair da casa, teve que ficar num outro local, então muitas vezes isso, né, você tem um prazo para que as coisas aconteçam. Sim. Mas quando já está tudo bonitinho, terminou a obra, e a gente vai Fica olhar ótimo. Você esquece para tudo, né? a gente vai olhar para os nossos espaços, o que começa a acontecer? Começa a ver que coisas que eu gostava, elas já não combinam mais com aquele espaço, Sim. né? Não combina mais. Aquilo era legal naquele espaço que eu tinha antes, naquela realidade que eu tinha antes. Agora eu tenho uma outra realidade que não combina mais. E aí começa aquelas questões, porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Sim. E às vezes não é tão fácil assim, né? Abrir mão de algumas coisas. Com certeza. Mas aí eu preciso olhar como é a vida que eu tenho hoje. Quais são as minhas necessidades hoje? O que cabe nesse novo ambiente e o que eu vou ter que deixar para trás? Aquela cor de parede que era antes da reforma, talvez não tenha mais nada a ver com a parede que eu tenho agora. Certeza. Então, eu preciso olhar para isso. Ah, talvez eu precise de coisas novas. E aí, como é que eu vou comprar essas coisas novas? Né? Muitas vezes a gente já quer, ver tudo que tem de mais bonito, a gente vai numa loja de decoração, acha tudo lindo, maravilhoso, mas eu preciso entender o que vai funcionar na minha casa. E hoje a gente tem uma outra coisa que é a Shopee, né? Que está cheio de coisas, cheio de oportunidades de compras. E aí, como que eu sei o que eu vou comprar realmente? Nossa, E isso daí, mas também eu gostei daquilo, mas eu também gostei daquilo outro, e não cabe no meu espaço. E aí? Né? isso você falou, veio a calhar. Eu estava lembrando aqui, eu também cheguei a comprar algumas coisas para casa, falei assim, isso aqui vai ficar legal, tal, não sei o que tem. Que de repente, quando que a casa ficou pronta, eu olhei e falei assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com a casa agora. E aí toca vender, né? Porque o que você vai fazer? Aquilo não era, você nunca usou, mas assim, meu, não tem a ver. Tinha a ver com antes, mas agora que eu tô aqui na casa não tem. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar muito nessas coisas, que a gente começa a comprar antes, né? Achando que vai ser legal, porque o momento muda, muda tudo. A hora que você muda da casa, mudou a casa e você também mudou junto, né? Exatamente, mas é aquela ansiedade de ver as coisas prontas, né, Lu? Então, eu vejo isso, que legal, eu gostei disso, vou comprar. Aquele outro enfeite, já vou guardando para minha casa. Às vezes eu não tenho nem a casa ainda, né? A casa está lá no sonho, mas aí eu vou querer. E aí, quando eu vou para casa, eu já sou outra pessoa, o espaço não é mais aquele, e aquilo não cabe mais. Então, é muito melhor a gente esperar, aguentar a ansiedade e fazer as coisas de uma forma pensada e planejada, né? Às vezes eu ouço muito assim, mas um design de interiores é uma profissão que não precisa. Eu vou lá e compro tudo na Shopee, ou eu mesmo faço. É, mas aí você vai cair nesse tipo de situação. Então, quando eu tenho uma coisa mais planejada, que eu já estou olhando lá na frente, vendo como é que isso vai ficar, onde cada lugar vai estar ali dentro daquele ambiente, como eu vou usar isso no dia a dia, porque não é só ficar bonito. Às vezes eu tenho algo que está lá super bonito, quem que já nunca teve um enfeite que colocou ali, ou alguma coisa que comprou que era bonito, só que a hora que chegou em casa, você nem usa, porque aquilo não é funcional, não faz parte, não cabe na sua rotina, né? Então, às vezes é um organizador, até organizador, né? A gente precisa saber muito bem como é a rotina e como aquilo vai ser usado, porque às vezes aquilo não tem nada a ver. É um algo a mais que eu vou colocar na rotina daquela pessoa que mais vai causar estresse do que facilitar. Sim. Então, para que não gastar dinheiro, que acho que ninguém está podendo gastar dinheiro à Não. toa, né? É muito melhor a gente fazer algo pensado, planejado, e nem que eu gaste um pouquinho mais, é algo que realmente vai funcionar na minha rotina, que vai caber,
que vai ficar bacana, que vai ficar, né? Vai ter aquela questão estética, mas que vai funcionar, que é aquele prazer de chegar em casa e, isso funciona, não é uma coisa a mais que eu tenho ali no meio do caminho me atrapalhando, ou que eu bato o olho e falo, nossa, por que eu fui comprar esse trombolho? Por que eu fui comprar esse É. negócio que não combina comigo, que não tem nada a ver e que só atrapalha? E às vezes você compra no impulso mesmo, né? Às vezes você vê ela e fala assim, nossa, eu vou aproveitar a oferta agora, que foi o meu caso. Falei, nossa, o preço está ótimo, vou aproveitar agora. No fim, o barato saiu caro, né? Pois é, porque depois, por mais que você venda, né? Como você falou de É, vender, mas aí tem toda a questão de aonde eu vou anunciar isso, para quem que eu mas vou tem o vender. desgaste de tudo da venda depois, né? Exatamente. É algo que poderia ser totalmente evitado, né? Então, assim, Lu, mesmo que a gente vá fazer um recomeço leve, eu preciso ter alguns ajustes, né? Tem a questão aí de eu ter meu espaço e aquilo planejado, aquela casa que eu comprei, né? Então, muitas vezes, eu comprei um apartamento na planta, com aquela ansiedade de entregar o apartamento, aí agora eu vou lá para morar, e aí, como que eu vou organizar as coisas aqui para essas coisas funcionarem? Aí eu comprei o sofá, que eu não olhei a metragem, o sofá é maior que a sala, né? Ou eu Sim, ponho o sofá ou eu ponho a mesa de jantar, porque as duas coisas não vão caber, não vou caber. porque não foi planejado. Então, é muito melhor a gente fazer as coisas planejado e com calma, mesmo que eu demore mais e que por algum tempo não seja o ideal, né? Por algum tempo não seja o mais bonito, não seja o perfeito, mas é algo que eu vou construindo e que vai um dia chegar. Esse dia vai chegar, né? Então, ir construindo as coisas aos poucos. E aí, nessas fases, né, Lu, a gente vê que a casa ela pode ser um suporte, quando eu tenho um local onde eu posso ir, que as coisas estão ganhando um corpo, elas estão ficando com a minha cara, né? Então, essa é uma casa de suporte, é uma casa onde na verdade, três coisas que eu quero falar em relação a essas fases, né? E em relação a como a gente vai lidar aí com a casa. Essa casa ela pode ter uma fase em que ela vai ser uma casa suporte, ela vai ter uma fase onde ela vai ser um refúgio, ou ela pode ser um peso. Quando ela vai ser um peso? Quando nada mais conversa comigo. Quando Uhum. eu olho para as coisas e as coisas elas não vai, né? Então, voltando àquela pergunta sua, né, do que era melhor fazer numa situação aí de desafio. É, tudo tem a sua fase. Quando eu começo a olhar as coisas e eu percebo que aquilo é um peso para mim, que eu olho para aquilo e aquilo tem uma carga emocional que é ruim, que me coloca para baixo, que é pesado, que me incomoda, que é estressante, está na hora de eu me livrar daquilo. A minha casa não pode ser um peso, né? Porque onde a gente quer chegar? A gente quer chegar na casa que seja um refúgio, que é aquele lugar que eu chego, eu fecho a porta, que eu estou em paz. O resto do mundo pode estar se matando lá. Aqui eu estou no lugar onde eu vou recarregar minhas energias, é o lugar onde é o meu porto seguro, É um né? aconchego, né? Isso. E esse aconchego pode ser que demore um pouco. Então, se as coisas estão pesando, está na hora delas saírem dali. E aí o que eu faço com essas coisas? É muito importante que a gente olhe para as coisas e, pense, e perceba qual é a sensação que a gente tem em relação àquilo. As coisas que estão pesando são coisas que elas não podem mais estar ali. Elas estão ocupando um espaço na sua vida. Sabe aquela coisa assim de que se eu tenho é, física, né? Se eu tenho um corpo, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Eu tenho essa garrafa aqui, eu não posso ter uma xícara porque no mesmo lugar, porque não vai, né? E isso serve para os objetos, mas ele também serve para as energias. Sim, com certeza. Ele carrega uma energia, e assim, né? Às vezes quando a gente fala que o objeto, o ambiente, ele carrega uma energia, a gente não está falando de nada místico. A gente está falando dos valores que a gente colocou para aquele objeto.
né? Eu não estou nem falando da energia que aquele objeto traz. Que aí a gente pode pegar algumas linhas, né? Como o Feng Shui, que vai falar que aquele objeto ele tem uma energia, esse objeto está quebrado, ele vai, né, trazer uma energia de peso e tudo mais. A descobrir. Isso. Não é nem desse tipo de energia que eu estou falando, é a energia que a gente coloca naquilo, Sim. né? Por que é tão difícil a gente desapegar de algumas coisas? Porque eu dei um valor para aquela coisa, que às vezes que não é o valor que eu paguei, né? Não é o valor que eu paguei na garrafa. É o emocional, né? Eu comprei num dia que eu fui fazer uma caminhada aí com um amigo que não está mais aqui, e aí eu tenho um apego emocional porque essa garrafa me lembra daquele dia e do porquê que eu comprei, né? Então eu coloquei toda uma carga emocional naquele objeto, que o objeto por si só não tem isso. E aí, Lu, a gente vai trazendo, ocupando a nossa mente e o nosso emocional com coisas que poderiam ser uma lembrança, né? E elas estão ali, um objeto material que está ocupando um espaço que poderia estar sendo utilizado de uma outra maneira. E muitas vezes a gente tem apego por algumas coisas que até deixa guardado, porque você fala assim, eu tenho porque isso aqui foi de fulano de tal, que já morreu, já não está mais aqui e tal, voltando naquele assunto, mas que aquilo não tem significado, não tem nada a ver com a minha casa, não tem nada a ver, eu estou com aquilo pelo emocional mesmo, pela ligação, como se aquilo ainda me ligasse com o meu passado. E na verdade, isso é só na minha mente, né? É. Mas às Porque vezes é difícil da gente entender isso, né? Leva um tempo para você entender. E daí exatamente. parece que se você for, for retirar aquele objeto, parece que você está fazendo alguma coisa que não é legal. E aí a gente acaba ficando com aquilo, com medo de achar que aquilo não é legal de você tirar da sua vida. Então, mas isso daí, percebe que são coisas que a gente mesmo coloca, são regras, né? Que não deixa de ser uma regra que eu mesmo coloquei. Sim, Não é uma verdade. Não vai acontecer nada se eu pegar essa garrafa e doar. Aliás, vai ser até melhor, porque aqui ele está sendo um peso, não tem nada a ver com a minha vida, né? Não tem, eu olho para ela e ela tem essa questão emocional que muitas vezes ela aparece na hora que eu falo, eu vou jogar fora, mas será? Porque tem essa questão. Mas no dia a dia eu nem lembro disso, eu olho lá e falo, nossa, esse negócio aqui de novo. Né? Ou estou lá tropeçando no negócio e, e aí a hora de desapegar e vem toda essa carga emocional. Mas se a gente pensar que isso é um objeto e que ela pode ser ressignificada, porque uma outra pessoa pode estar precisando, e que vai fazer muito mais sentido na vida de uma outra pessoa, eu estou dando um novo destino para as coisas, sim. né? Ou uma coisa que é assim, né? Então aquilo lá não tem mais. Doa, né? Muitas vezes a gente segura coisas que na verdade são puro lixo, que não vai usar, que aquilo já está quebrado, que você está segurando ali porque você não quer se desfazer. E essas energias emocionais, elas podem estar ligadas a pessoas, mas elas podem estar ligadas também a um pensamento de escassez, né? Um dia eu posso precisar. Pode precisar. É muito difícil que você vá precisar, né? Para essas coisas, às vezes fala assim, se a gente colocar essas coisas todas numa caixa e eu deixar essa caixa fechada por 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não vou nem lembrar o que tem dentro daquela caixa. É que nem roupa, né? Às vezes eu emagreci ou eu engordei e eu mantenho aquela roupa de quando eu era magra ou quando eu era gorda lá no meu guarda-roupa, porque, não, um dia eu vou usar. Então ela está lá anos e anos e anos e anos e está ali ocupando espaço que você poderia estar usando para outras coisas, né?
E continua Exato. ali. E continua ali. E mesmo que você caiba na roupa novamente, ela não vai ter mais nada a ver com você. Porque Não, o seu momento de vida já é outro, né? O seu momento de vida já é outro. E às vezes também tem aquela situação que é assim, isso aqui eu vou guardar para o meu filho, vou guardar para minha filha. A sua filha não vai nem querer aquilo, porque não faz parte da vida dela, não é, ela não vai usar, porque você gostava. é aquilo que a gente falou, cada um é um, né? O que eu gosto, não adianta, ela pode não gostar, o estilo vai ser outro, né? Exatamente. Então, Lu, né, vamos aqui para algumas reflexões aí, né? De como a gente, independente de qual seja a situação que a gente está ali, algumas dicas de como que a gente vai se reorganizando aí para que as coisas acompanhem a nossa nova fase, né? Primeiro ponto é a gente reconhecer que fase que a gente está. O que está acontecendo aqui? Qual que é a fase que eu estou? É uma fase boa, que está vindo coisas boas, e aí eu preciso pensar também que muitas vezes quando a gente está passando por uma fase boa, uma mudança boa, a gente vem aquele entusiasmo que é legal, mas a gente precisa ter cuidado, porque senão às vezes a gente pode cair na tentação de que eu gostar de tudo, achar tudo lindo, tudo maravilhoso, e trazendo um monte de coisa, comprando um monte de coisa, e comprando coisas a mais que eu não vou precisar, coisas que Da eu não vou ter euforia, né? na euforia, exatamente. Né? Então, o primeiro passo é reconhecer que fase que eu estou. Percebe que eu estou trabalhando em casa, estou trabalhando o meu espaço, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando o meu interior também. Eu também estou trabalhando o meu autoconhecimento. Que fase da vida eu estou? É uma fase onde eu vou recomeçar, porque eu vou para um novo emprego, numa outra cidade, e aí eu vou começar uma casa do zero. É uma casa que eu já moro, mas que tem algumas coisas que eu preciso readaptar, porque tem uma nova situação. É o filho que não mora mais com você e tem aquele quarto que você vai remodelar para ter um outro uso. É um espaço que você que vai ter que readaptar, um emprego home office que agora você vai ter que ter um espaço para você trabalhar, ou ao contrário, né? Você tinha um espaço ali que era ocupado para você trabalhar e agora você vai trabalhar presencial. Qual é o momento da fase que você está? Qual que é o seu momento de vida? E dentro desse momento de vida, o que é necessário para mim agora? E lembrando que não é porque eu estou mudando de casa que eu vou ter que arrumar tudo ao mesmo tempo. Eu vou comprar cama, guarda-roupa, sofá, geladeira, vou comprar tudo novo e já fazer tudo de uma vez. Não, começa aos poucos. Né? Você vai comprar aquilo que é básico. Muitas vezes eu vou comprar alguma coisa que não é o que eu queria, mas é o que dá naquele momento. E aí mesmo essas coisas elas têm que ser bem pensadas, porque às vezes aquilo que é o provisório, ele vai ser um provisório que vai durar um Por um tempo, tempo, né? vai durar um tempo. Será outra coisa que é legal também, será que eu tenho algumas coisas que eu posso ressignificar? Se eu fizer uma pintura, né? Então, sei lá, eu tenho um móvel, de repente eu adesivar, né? Hoje tem tantas formas de a gente fazer uma reformulação aí, né? Uma reforma, uma mudança, os, os faça você mesmo, né? Então, aí também é uma oportunidade. Eu não tenho muita habilidade, mas é uma oportunidade de repente, você tentar algo novo, desenvolver aí uma habilidade nova, que às vezes é uma pintura, às vezes é trocar o puxador daquele armário, já muda totalmente a cara daquele objeto. Com certeza. Eu estava conversando com a minha manicure sexta-feira e ela está nesse processo, porque ela conseguiu comprar uma casa e agora ela está reformando a casa para eles irem morar e ela sair do aluguel. E ela falou assim, ai Lu, eu estou com tanto medo de não conseguir
do dinheiro não dá para tudo, eu falei assim para ela, ó, você pode ter certeza que o dinheiro não vai dar. Que eu falo pela minha experiência, porque o que a gente planeja, ele vai pelo menos o dobro. Mas assim, vai por etapas. E eu também, quando que eu mudei para a minha casa, pra você ter uma ideia, não tinha cama. Lembra quando que eu vim para cá? Eu dormia num colchão de ar. Porque eu falei assim, eu tinha gasto com as outras coisas, e eu falei assim, meu, não dá para eu gastar agora com a minha cama. Como eu viajava, ia de camping, ia para os campings e tal, eu falei assim, tudo bem, eu tenho colchão de ar, eu vou ficar por um ou 2 meses até eu reduzir um pouquinho minhas dívidas e vou para isso. E daí, no fim, acabou sendo 5 meses, né? Mas é essa questão, né, da gente falar, não, tá tudo bem, mas assim, eu tô vivendo, tô indo para um lugar que era onde eu queria ir, eu tô curtindo, tal, tem uns poréns que tem. Mas com o tempo, isso daí a gente vai, é adaptação, né? E aí essa é aquela fase que a gente fala da casa suporte, né, Lu? Porque a casa ainda não é a minha casa ideal, mas eu tenho que estar ali, né? Eu já tenho aquele espaço onde eu vou dormir, né? Eu mesmo fiquei com a minha sala, assim, meses que a sala não tinha nada, né? Tinha um rack ali com a televisão, não tinha nem sofá. Então, é, tudo é uma adaptação, né? Então, talvez eu não vou dinheiro. Às vezes a gente fica muito ansioso para ter tudo, Tudo. tudo pronto no mesmo momento, tudo junto. E não é assim que funciona na vida real. Na É vida mesmo real, porque às vezes. tem que adaptar muitas coisas. Então, aquele imóvel que eu usava de uma forma, eu vou usar de outra. E tá tudo bem, ele vai resolver a minha necessidade naquele momento, pensando que depois eu vou conseguir do jeito que eu quiser, né? Do jeito que seja o ideal para mim. Mas enquanto É, eu não tenho ideal, aí isso quer dizer que vai ser de qualquer jeito? Não, não. não. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer para ter um certo conforto, mesmo que não seja ideal, e dentro da realidade que a gente tem no momento. Né? E às vezes é muito melhor demorar um pouco, né? E daí você comprar aquilo que realmente você quer, do que você comprar uma coisa, vou comprar isso aqui porque é barato e eu vou estar usando por enquanto. Porque às vezes fica meio que definitivo, né? Você compra alguma coisa que acaba ali, que não era do seu gosto, mas como que já está ali, acaba ficando, tal, e você olha aquilo e fala assim, nossa, isso aqui está aqui, tal, mas eu vou usar porque já está, né? Foi que eu comprei na época. Então, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, talvez eu teria um objeto, uma coisa que era mais a minha cara. E depois, essa coisa que você comprou e que não tinha nada a ver, você gastou um dinheiro nela, Sim. né? Mesmo que não fosse tão caro, né? Mas era um Sim, dinheiro que você poderia estar guardando já para o que realmente você vai precisar. exatamente. Então, por isso que é muito importante planejar. O que é que eu vou querer comprar? Eu quero essas coisas. Quais são as que eu quero? São essas. Quanto que eu preciso de orçamento para ter? E muitas vezes eu vou ter que adaptá-lo, né? Porque às vezes o meu ideal seria ter uma cozinha planejada, mas quanto custa uma cozinha planejada? Às É. vezes eu tenho outras opções que vão ser mais baratas e que vão me atender da mesma forma, e que vai ficar bonito, vai ficar funcional e que cabe no meu orçamento, que cabe na minha realidade. Então Sim. tem muita coisa que pode ser feita. Mesmo Né? porque nada é definitivo, né? Que quando a gente pensa em casa, alguns móveis, né? Por exemplo, a gente não é uma coisa que dá para trocar sempre, principalmente móvel de cozinha, por exemplo, ele já tem um custo mais alto. Né? Mesmo que eu não faça um móvel planejado, mas se eu for comprar uma cozinha que tenha uma qualidade de razoável para boa, eu vou gastar um dinheiro. Sim. Mas isso quer dizer que não vai me atender? Vai, a gente tem os Vai. móveis montados que eu posso comprar e montar do jeito que eu quiser, né? E que custam muito mais barato do que o móvel planejado. Se eu tenho a possibilidade, né, e o orçamento para fazer um móvel planejado, maravilhoso. Mas já entendendo que aquilo é algo que eu não vou mudar todo ano, né? Nem 5 anos eu vou.
mudar esse tipo de coisa, né? Não, Desde que seja a tua cara, né? Não é comprar porque coube no orçamento e de repente não tem nada a ver comigo. então, por isso que eu falo sempre do planejar, porque quando a gente planeja e faz as coisas com calma, o que acontece? Eu não vou comprar a primeira coisa que eu vi. Ah, olhei esse aqui, não, vai ser esse aqui mesmo. Não, eu vou comprar no impulso. Então, olha, aí eu tenho esse espaço aqui. Quais são as minhas opções? Eu vou procurar as opções que eu tenho, e que não são poucas. Né? Então, o que é muito importante? Eu vou medir o lugar, eu vou entender como é que eu vou usar aquele espaço, como que seria o ideal, a disposição daqueles móveis, que móveis que são, qual seria a melhor disposição, porque eu tenho que olhar isso também. Não é só se cabe no espaço, mas eu tenho algumas regras que a gente não pode ignorar, que são as regras de espaço. Então, não adianta eu ter no quarto coube o guarda-roupa e a cama, do jeito que eu queria, vai caber. Só que eu não consigo abrir a porta do guarda-roupa porque bate na cama. Então, não é só olhar a metragem do móvel. Eu preciso ver que eu preciso deixar um espaço. Não adianta eu ter uma mesa e as cadeiras e eu não consigo usar, porque eu não consigo arrastar a cadeira porque não tem espaço. A cadeira só fica embaixo assim da mesa. Eu sento encaixado na mesa porque não deu ali no espaço, né? E não ter esse afã de querer preencher tudo. Ah, tudo tem que estar preenchido, as paredes preenchidas. Por quê? Porque o vazio, ele também é espaço. É Né? Às importante. vezes você não respira, eu preciso ter um espaço para as pessoas caminharem dentro da casa. Né? Eu preciso ter um layout que me facilite, que eu não fique batendo a canela na mesa, que eu não tenha um móvel que eu tenho que pular ele porque está no meio do caminho, porque não coube no espaço. Então, entender que eu também preciso desses espaços, né? A funcionalidade, né? Dali também, né? Sim, a funcionalidade, então eu vou olhar layout, eu vou olhar o tamanho dos móveis, o espaço que eu tenho que ter entre eles, e se aquilo vai ficar funcional ou não, no meu dia a dia, né? Então, para falar de algumas dicas práticas, que acho que já está, não sei como Já está de está tempo, mas 10 minutinhos. então algumas dicas aí, né? Acho que a primeira é reforçar essa, né? De não tentar mudar a casa inteira, não tentar mudar tudo, sair querendo comprar tudo, fazer tudo, porque vai ficar complicado. Mesmo que eu tenha dinheiro para fazer isso, que muitas vezes é complicado, né? É muito importante que isso seja planejado para a gente não cair nessa de, nesse momento eu não posso, como você falou, eu não tenho nem a cama, tem colchão lá que eu durmo nesse colchão. E por onde que eu começo? Às vezes é você arrumar um pequeno ambiente. Ah, olha, eu já tenho a mesa da cozinha, a mesa do jantar. Como que eu já posso deixar essas coisas o mais interessante possível? Para que aquilo fique funcional e que quando eu chego em casa, eu não tenha aquela sensação de que, é tudo capenga provisório. É. Mesmo no que seja provisório, eu tenho que ter aquela sensação de que eu cheguei em casa e aquele provisório, ele está me fazendo bem, ele é o meu refúgio. Dentro daquilo que eu tenho de condições naquele momento que eu estou vivendo, naquela minha realidade. Então, não adianta querer começar fazendo tudo, né? Começa por um cômodo, terminou ele, passa para o outro, né? Faz as coisas com calma, faz as coisas com planejamento, porque às vezes eu também tenho as coisas e quando eu vou colocar as coisas no lugar, o layout não é o mais adequado, não ficou tão aconchegante, ficou aquela sensação meio de opressão, né? De muita coisa ali entulhada, ou não, ou um espaço que não está ocupado. Às vezes é mudar as coisas de lugar. Eu não tenho tudo que eu gostaria, mas às vezes você mudou, fez um rearranjo ali, né? Mudou as coisas de lugar, já vai dar uma outra cara, né? Já Sim. vai trazer um,
um, um novo ar ali, né? Aquele ambiente. Então, algumas coisas que a gente já falou, que é o retirar o que pesa, né? Observar aquilo que está pesando, eu preciso tirar ali daquele ambiente. E é muito importante no tirar o ambiente, Lu, é pensar, isso aqui pode ser usado por uma outra pessoa? Porque tem tantas. E outra coisa também, às vezes a gente tem coisas que elas são novas, que elas são perfeitas, né? Que elas podem, de repente, ser vendidas, e isso vai. Ah, se eu não estou com dinheiro para poder fazer as coisas, de repente eu tenho dinheiro ali nos objetos que eles estão ali parados. Sim, Então, olhar para aquelas coisas e falar, isso eu posso vender? Isso eu posso. Às vezes eu tenho uma coisa que eu não vou vender, mas de repente eu posso reformar e ele fica ótimo. E vai me servir para aquele outro, outro propósito que eu tenho, né? Trazer algumas coisas que nos representem, mesmo naquele momento em que nada ainda está no ideal, mas, por exemplo, colocar uma planta num espaço ali. Ah, aquele canto está meio vazio, meio sem graça, parece que está faltando. De repente, você coloca uma planta ali e ela já vai trazer vida. Planta é vida, com né? certeza. Ah, aquela parede que está meio assim, de repente um quadro, de repente usar os livros que você tem de uma maneira para você fazer uma decoração interessante. Pode ser numa mesinha de centro, pode ser numa estante que você tenha, né? Não precisa ser nada entulhado, mas um livro, um objeto de decoração que você gosta, que você já tenha, né? Trazer coisas que vão dar significado nesse novo ciclo que você está entrando agora, né? E encarar isso dessa forma. Agora é um novo ciclo, é uma nova etapa, é um novo recomeço. Então, trazer coisas que tragam esse significado. Quando a gente fala do planejamento, é sempre pensar naquele ambiente, na questão da funcionalidade, pensando assim, o que facilitaria o meu dia a dia? O que seria bom ter que facilitaria? E uma coisa que eu digo, Lu, é a gente tentar se imaginar usando aquele espaço, usando esse novo objeto. Porque às vezes, isso que eu falei da Shopee é uma coisa que é bem comum, assim, né? Porque às vezes você está lá na internet, rede social, alguma coisa, aparece alguma coisa ali, e você fala, nossa, que coisa sensacional! Isso aqui é muito legal. Aí você já entra lá, já quer saber quanto custa. Nossa, isso daqui é muito bom. Você nem sabia que aquilo existia, você nem sabia que você precisava daquilo, e muitas vezes você não precisa. Aí você compra aquilo, e aquilo que parecia que era muito legal é um trambolho na sua vida. Você não vai usar. Então, tenta imaginar, isso é um bom exercício. Tenta imaginar você na sua rotina, nesse espaço, o que facilitaria? Isso que você está pretendendo comprar é algo que vai caber na sua rotina? Está cheio de coisas para você fazer os cafés da manhã, né? Cheio de coisas para você fazer mil e uma receita, mil e um equipamentos, máquina de pão, máquina de. Estou vendo essa semana. Máquina de pão, máquina de fazer macarrão, Sabe a máquina tática de que eu bolo, comecei a usar agora? sorvete. A tática que eu comecei a usar, porque assim, tudo que eu via da Shopee, eu falei assim, nossa, que legal, acho que eu preciso muito disso, tal. Ia lá, tal. Aí fiz assim, para, Luciane, põe no carrinho. Então, tudo que eu via, eu falei assim, que legal isso da Shopee, jogo no carrinho. Aí, se no dia seguinte eu lembrar daquilo, ainda para assim, nossa, aquilo lá era legal, eu acho que ia fazer sentido aqui e tal, aí eu volto no carrinho para pegar. Agora, se passou 2, 3 dias, eu nem tchum para aquilo, eu largo lá no carrinho. Muitas vezes depois eu vou olhar no carrinho e falo assim, nossa, eu coloquei isso aqui no carrinho, por que será? Que, né? O que eu estava Porque a pensando? Shopee fica jogando as coisas para você, né? Você tá saindo lá na internet tal, e vem aparecendo um monte de coisa. E você acaba comprando muita coisa no impulso, né? Exatamente. Então, essa da carrinho é uma boa estratégia. Mas uma outra também é pensar, tenta se imaginar, na minha rotina, será que eu vou fazer o macarrão lá na máquina? É. O macarrão faz parte da minha dieta. Quantas vezes eu vou comer esse macarrão, né?
Porque aí tem que compensar, né, Lu? Então, Custo-benefício, né? fruta, nossa, que coisa maravilhosa. Vai caber na sua rotina? Você vai usar isso com uma certa frequência? Se não, é mais uma coisa que você vai ter que ter um lugar para você guardar. E que vai ficar lá guardado, que você não vai usar. Né? Então, aí, em vez de você estar buscando uma coisa que é muito legal, que vai facilitar o seu dia a dia, você está colocando mais uma coisa que vai te atrapalhar e que lá na frente vai ser mais uma coisa para você passar para frente. Ou para você ficar com dó de passar para frente, porque é um negócio muito legal. Em algum momento você achou que aquilo era muito legal. E que você usou uma vez, duas vezes. Né? Se a gente olhar para a nossa casa, será que não tem coisas que são assim, que a gente comprou porque achou que era muito legal? Gostei. E não. Que mais, né? Então, reorganizar as coisas que a gente já tem. Então, se eu vou mudar, então, principalmente coisas que a gente vai levar de uma casa para outra, ou coisas que eu preciso reorganizar ali na minha rotina. Né? Então, olhar. Quando a gente vai fazer uma organização, é muito importante a gente olhar aquilo por categoria. E tem uma coisa que é muito legal, Lu, que às vezes assim, a gente vai, por exemplo, fazer uma organização num guarda-roupa e eu vou olhar as roupas que estão ali. Só que eu esqueci que tem roupa no cesto para lavar, eu esqueci que tem roupa lá na máquina, tem roupa que eu deixei na costureira. Sim. E aí eu pensei da forma como eu vou guardar aquelas coisas, só que aí, de repente, tem todas essas outras que eu vou fazer o que com elas agora? Né? Então, quando a gente fala de olhar as coisas do dia a dia e colocar por categoria, é trazer tudo mesmo, né? Então, eu vou organizar os livros. Quantos livros você tem? São esses que estão na estante ou você tem mais? Que está em outros ambientes? Sim. Então, o que é importante? Como que eu vou organizar as coisas? Já categorizei, já tenho aqui tudo, né? Já tenho uma visão. Por que eu falo que isso é importante? Porque você vai ter uma noção da quantidade de coisas que você tem. De repente você vai fazer uma mudança e aí você vai levar, né? A hora que você encaixota todas as coisas, você vai ver a quantidade de coisas que você tem. E aí é uma oportunidade de você pensar, mas será que eu preciso de tudo isso mesmo? Quantas pessoas que mudam, passam lá meses, às vezes até anos, e o negócio está dentro da caixa ainda. Então, acho que essas mudanças, esses recomeços são uma boa, Um bom momento para estar um bom momento para a gente reavaliar isso. avaliando. Será que eu não tenho coisas demais? Né? Ou será que eu tenho algumas coisas que são demais e outras que eu precisaria eu não tenho? E essas que são demais, será que não está na hora de, né, dar um outro destino para elas? Para frente. Para espaço, né? E aí sempre uma dica de organização é deixar mais próximo da gente aquilo que a gente usa no dia a dia. Então a gente sempre tem os armários que são mais para cima, né? Coisas que são mais difíceis de acessar, guarda-roupa que tem aqueles maleiros, né? Quem tem esse tipo de guarda-roupa, eu vou deixar em cima as coisas que eu não uso sempre. Então, agora é verão, então as roupas de inverno eu vou guardar de uma forma que eu não preciso ficar olhando para elas a todo momento, porque agora eu não vou usar, né? Tem alguns meses que eu não vou usar isso. Aí, às vezes, eu tenho aqueles pratos que eu uso só quando tem visita em casa, e com isso não quer dizer que sejam os pratos mais bonitos, porque eu acho que a gente também tem que deixar as coisas bonitas para a gente usar. Uhum. Né? Porque tem muita gente que ainda pensa dessa forma. Eu vou deixar esses são aqui das visitas. Das visitas. Então, eu uso quando vem alguém na minha casa. E aí, no meu dia a dia, eu uso o prato lascado lá mesmo e tá tudo certo. Não. Né? As coisas bonitas, elas têm que estar na sua vida. Porque isso vai trazer ânimo. Então, eu não vou deixar a mesa, fazer uma mesa bonita, né? Colocar uma toalha ou um
um descanso ali, uma toalhinha, um jogo americano, enfim, né? Que deu fazer uma mesa semi-posta, né? Só quando eu vou receber visita. Olha que gostoso você colocar isso no seu ritual. Às vezes você tem ali uma toalha bonita que você não usa, porque, não, no dia a dia eu tomo café aqui em cima da bancada da pia mesmo, tá tudo certo. Então, você ter esses rituais, colocar as coisas para uso, não deixar elas lá na gaveta, esperando um momento especial acontecer, também vai fazer você se reconectar com esse seu espaço. Então, se eu tenho uma toalha bonita, por que não colocar na mesa? Né? Colocar uma plantinha ali, uma florzinha, para dar aquele up, sentar, tomar um café calmamente, mesmo que eu esteja ali sozinha, fazer disso um ritual que também vai me reconectar com aquilo. Então, usar as coisas que a gente tem, né? Não deixar as coisas esperando um momento especial. Mesma coisa com as roupas, né? Às vezes a gente tem roupa que a gente não usa porque está lá esperando um momento especial. E pode muitas vezes nem chegar, né? Não sei como a gente está de tempo aí, Lu. Eu já ia falar isso, a gente está bem, bem em cima. Eu acho que assim, como uma mensagem final, Não. né? Acho que é importante a gente perceber que que às vezes a mudança que a gente está passando ela é grande, mas a mudança que a gente tem que fazer na casa, ela não tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Então é começar com movimentos pequenos, aos poucos e principalmente alinhando com quem a gente é hoje, né? Deixando ali as coisas que realmente fazem sentido naquele Fazer momento, sentido. aquele recomeço. Se é um recomeço, o que eu quero daqui para frente? Quem sou eu daqui para frente? O que eu quero para minha vida daqui para frente? E como esse espaço vai refletir isso que eu estou buscando. É. Gratidão, Rô. Gratidão a todos que acompanharam a live. A live vai ficar gravada e dá para o pessoal reassistir, né? Ou quem não assistiu, assistir. Compartilhem e a semana que vem a gente está de volta. Gratidão. Então, obrigada e boa noite.